Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus para vocês. Aleluia, glória a Deus. Quero agradecer a todos vocês pelas orações, amém? Não tem sido fácil, tá, irmãos? Não tem sido fácil, mas nosso Deus é maior. Eu tive aí um dia sem poder gravar, alguns dias atrás, porque sofri um acidente na minha mão, né? Machucou muito feio a minha mão, mas o Senhor colocou as mãos dele e me deu vitória, né? Já está praticamente sarado. Glória a Deus. E Deus me deu vitória. Então, é de luta em luta e de vitória em vitória. O inimigo, ele levanta. Ele levanta, mas ele cai. Glória a Deus. Deus, meus irmãos, fala conosco de várias maneiras. Mas nós precisamos estar atentos, observando o que Ele fala conosco. Os sinais que Ele dá. Porque às vezes o sinal é pequeno. Então Deus me mostrou a palavra assim, ó. Veterano. Aí eu falei assim, veterano? Mas o que significa, né? O que significa veterano? Essa palavra veterano. Eu não sabia, né? Mas Deus me mostrou a palavra veterano. Daí eu falei, fiquei com aquilo na cabeça, eu falei assim, eu vou pesquisar para saber o que significa essa palavra veterano. Aqui muitos podem saber de imediato já o que significa, mas eu não sabia. Então eu entrei no Google, no campo de pesquisa, e fui pesquisar lá o que é, coloquei lá. Qual é o significado da palavra veterano? Então veio lá a resposta. Veterano é aquela pessoa que exerce uma profissão por muito tempo. Então ela é formada naquela profissão há muitos anos, né? Como aí dá muitos exemplos lá. É como um cabo da polícia, um tenente, qualquer pessoa que exerce uma função por muitos anos. E por essa pessoa, presta atenção, aleluia, no que eu vou te falar. Então aquela pessoa exerce aquela profissão por muito tempo, muitos anos. É um médico formado há mais de 50 anos. Então, uma pessoa formada há mais de 40, 30, 50 anos, ela tem muita experiência. Sim ou não? Sim. Isso em qualquer profissão. Se ela exerceu essa profissão por muitos anos, por muito tempo, ela tem bastante experiência. Ela é capacitada para aquela função. Ela tem habilidades naquela profissão. Foi muito forte assim o que o Senhor falou para mim, mas olha, irmãos, tem uma coisa. Deus, presta atenção no que eu vou te falar. Deus, ele não dá tudo mastigado para você não. Tá? Eu vou repetir. Deus, ele fala com o ser humano sim, mas ele não dá tudo detalhadamente não. E isso acontece muitas vezes comigo. Ele mostra um nome, aí eu não sei o que significa aquele nome, aí eu tenho que ir buscar. Quando é uma visão, uma revelação, às vezes que eu não entendo, daí eu tenho que descer na oração, eu tenho que descer nas madrugadas para ele me dar o discernimento. Porque, irmãos, Deus não dá tudo mastigado para você, não.
E você sabe por quê? E você sabe por quê? Uma das causas que Deus não dá tudo mastigado para o ser humano? Sabe por quê? É porque Ele deu inteligência ao ser humano. Deus, Ele deu inteligência para o ser humano. Deus já criou o ser humano com um grau de inteligência, com um grau de sabedoria. Tanto pessoas, qualquer pessoa. Mas o que acontece? As pessoas usam o grau de inteligência. Às vezes, alguns têm um grau mais elevado de inteligência, de sabedoria. Outros têm um pouco mais, outros têm um pouco menos. Tá compreendendo? Mas, geralmente, quem tem muita sabedoria, muito entendimento, é muito inteligente, muitas das vezes usa essa inteligência que Deus deu para o mal. Para o mal. E você vai entender por quê. Então, só voltando, só recapitulando. Deus, Ele nunca dá tudo mastigado para o ser humano, não. Ele às vezes mostra a ponta do fio, ele mostra ali a ponta da meada do fio, para você, com a sua inteligência, com o seu entendimento, ir procurar onde é que está o fio da meada. Você está entendendo? Deus, Ele não dá tudo mastigado para nós, não, irmão. Por quê? Porque Ele quer que nós exerce a sabedoria que Ele deu, o entendimento que Ele deu. Porque se Ele fizer tudo sozinho, não tem graça. Não tem graça de Deus fazer tudo sozinho, ou o ser humano fazer tudo sozinho. Deus, Ele gosta de se comunicar com o ser humano. Deus, Ele tem prazer em se comunicar com o seu povo. Então, Ele faz a parte dele e nós fazemos a nossa. Então, eu fui lá e pesquisei. Porque, irmão, tem coisa, nem tudo Deus vai responder para você. Senhor, o que significa, Senhor? O Senhor me mostrou essa palavra assim, assim. O Senhor me mostrou esse sonho e eu via esses números, essa palavra, mas eu não sei o que significa. Aí o que acontece? Muitas vezes você deixa para lá, você não vai atrás de saber o que é aquilo, o que significa aquilo. Ou às vezes você fica buscando em outra pessoa crente, sendo que Deus quer que você busque na sua inteligência, busque o que significa aquilo. Deus, Ele quer que você use a sua mentalidade, a sua sabedoria, o seu entendimento que Ele te deu. Mas tem pessoas que não. Ela prefere deixar a sabedoria dela, o entendimento dela guardado e descobrir, deixa para lá, ou vai tentar descobrir de uma outra pessoa, vamos dizer assim. Mas enfim. Aí eu fui buscar. Então tá lá. Veterano significa uma pessoa que estudou uma profissão por muitos anos, por muito tempo. Presta atenção, porque o final é surpreendente. Então aquela pessoa exerceu aquela função por muitos anos, então ela é habilidosa naquela profissão. Ela é habilidosa naquilo que ela faz. Seja qual for a profissão, ela tem habilidade, ela tem entendimento, ela é entendida do assunto. Ela é entendida do assunto. Porque ela estudou e trabalhou naquela área. Daí, depois de descobrir tudo isso, né? Depois que eu descobri, que eu fiz a pesquisa, tudo, descobri o que significa veterano, ou o que significa uma pessoa veterana. Descobri lá, li lá, tudo que estava escrito lá. Como resposta, fiquei até surpresa, porque tem palavras, irmãos, que ainda não entrou no nosso subconsciente, né? Em coisas que você não sabe realmente o que significa. Daí eu falei assim para o Senhor, depois de fazer a minha parte, né, de buscar o que significava a palavra veterano,
falei para o Senhor assim, eu falei, Senhor, tá bom, Senhor. O Senhor me mostrou a palavra veterano. Porque eu não vejo o que eu quero ver, eu vejo aquilo que Deus quer me mostrar. Senhor, eu já pesquisei lá o que significa a palavra veterano. A palavra veterano significa uma pessoa que tem uma profissão, é habilidosa, estudou muitos anos, então ela é habilitada para aquela função, ela tem experiência, enfim. Eu falando com Deus. É como se Deus olhasse para mim e dissesse assim, muito bem, filha, muito bem, é isso mesmo. E olha só, Deus, ele interage com a gente, irmãos. Deus, ele coopera com a gente. Deus, ele trabalha conosco. Ele trabalha com a mente do ser humano. Só que o ser humano precisa querer, né? Querer e ir buscar atrás, e ir atrás. E ali eu falei, tá bom, Senhor, já sei o que significa. E daí? Eu falei, Senhor, e daí? Eu já descobri o que significa a palavra veterano, mas e daí? Esse Deus, ele é lindo. Esse Deus, ele é lindo, irmãos. Esse Deus é maravilhoso. Aleluia. O Senhor falou assim, você ainda está sem entender, minha serva? Eu falei, olha, Senhor, eu entendi o que significa a palavra veterano, mas para que o Senhor está me mostrando isso? Mas para que o Senhor está me mostrando isso, Pai? Qual o objetivo? O Senhor falou assim para mim, minha serva, o adversário, o inimigo das vossas almas é veterano. Falei, meu Deus. O Senhor falou assim, ele é habilitado, ele conhece tudo, ele é profissional em tudo que faz, ele não é bobo. Tu acredita que Deus falou isso comigo? O Senhor falou assim, muitos crentes, aleluia, subestimam o poder do adversário, subestima as habilidades dele. Ele é veterano, filha, ele é antigo. Ainda diz lá na pesquisa que ainda é um outro sinônimo lá que fala assim, que o veterano é sinônimo de uma coisa antiga, de uma coisa velha. E o Espírito de Deus falou para mim, Satanás é velho, filha, no que faz. Ele é profissional no que faz. Ele é habilitado no que faz. Ele é estrategista, habilidoso. E ele sabe, o adversário sabe perfeitamente como atingir os cristãos. Ele sabe como atingir, porque ele tem essa habilidade. Ele foi formado, ele é velho nisso. Olha isso, irmãos. Olha o que o Senhor falou comigo. O Senhor falou que muitos cristãos subestimam o adversário, subestima o inimigo e muitas vezes tenta enfrentá-lo com uma arma que ele sabe que não vai lhe atingir. Não vai lhe atingir. O inimigo, irmãos, ele é muito sagaz. Ele é profissional. Ele é habilidoso em tudo que ele faz. Ele é estrategista. Então, ele vai atacar a pessoa aonde as emoções da pessoa. O que mais te irrita?
O que mais te tira do sério? O que é que te tira do sério? Pois é aí aonde Satanás vai agir. Porque nós sabemos que ele é habilidoso sim, ele é antigo, ele é velho nas práticas, mas ele é covarde também, muito covarde. Ele vem nas espreitas, ele vem por detrás. Então, aonde está a fraqueza do homem, onde está a fraqueza da mulher, é ali que ele vai ficar cutucando. É ali que ele vai ficar tocando. É ali que ele vai ficar ferindo. É ali que ele vai ficar machucando. Ele sabe perfeitamente aonde ele consegue te atingir. Ele sabe. O inimigo é terrível. Foi por isso que Deus me mostrou a palavra veterano. E o Espírito de Deus falou para mim: veterano, filha, ele é velho. Ele sabe como derrubar um cristão. Ele sabe como usar uma pessoa. Mãos de Deus, olha, eu vou falar para você, é vivendo e aprendendo. É vivendo e aprendendo. E eu dou glória a Deus porque o Senhor me ensina. O Senhor me alerta, o Senhor me orienta. E o Senhor tocou forte no meu coração para compartilhar isso com você. O diabo, ele sabe como destruir uma pessoa. Ele sabe como destruir a fé de um ser humano. Ele sabe. Ele sabe como atingir a parte que mais machuca uma pessoa. Ele é terrível. E sem contar, irmãos, que há demônios que não saem com oração e jejum. Você sabia disso? Você sabia que existem demônios, existem potestades que não saem com oração e jejum? Não sai. Não sai com oração e jejum. Tem potestade maligna que resiste oração, que resiste jejum. Resiste. É uma potestade maligna, terrível, que resiste oração e jejum. Eu vou citar aqui um demônio que resiste oração e jejum e não sai de jeito nenhum. Não sai de jeito nenhum. Você pode orar, você pode jejuar, você pode clamar, você pode chorar, você pode descabelar, você pode descer na madrugada e ir para o monte. Esse demônio não sai com oração e jejum. É o demônio devorador, o migrador, o cortador, que fala lá em Malaquias. O migrador, o cortador, o devorador não sai com oração e jejum. Não sai. O cortador, o migrador, o devorador, ele só sai quando a pessoa devolve o dízimo. Ele só sai quando a pessoa devolve o dízimo para a obra de Deus. O devorador não sai com outra coisa. Ele não adianta que ele não sai com jejum, nem 30 dias de jejum, nem 40 dias de jejum. Ele não sai, de modo algum. Está lá em Malaquias 3, 4, leia lá. Ele só sai quando é devolvido a primícia. E o que é a primícia? A primícia, a Bíblia chama lá de dízimo. As primícias, a Bíblia chama de dízimo. E o devorador, o migrador e o cortador, que revela Malaquias 3, só sai quando a pessoa devolve as primícias. O que é as primícias, irmã?
As primícias é tudo aquilo que você oferece a Deus primeiro. Primícia significa primeiro. Então, a primícia para Deus, as primícias, o que são as primícias? Primícia da oração, primícia do jejum, primícia de tudo, irmãos. O primeiro para Deus. E aí é onde se encaixa aquela palavra que diz: amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre tudo. Sobre tudo. Tá compreendendo? Então, quando o cristão, ele dá as primícias para Deus, por exemplo, de manhã acordou, antes de qualquer coisa, você oferece as primícias para Deus, que é a sua gratidão por ter tido uma boa noite de descanso, por ter passado a noite todo mundo na sua casa bem. Então você oferece a Deus na sua oração o seu agradecimento. Você está dando a Deus as suas primícias. Tá compreendendo? Então é tudo o primeiro para Deus. Primícia é aquilo que você oferece primeiramente para Deus. E materialmente falando, é você ter amor pela obra de Deus e tirar do seu salário, daquilo que você ganha, da sua aposentadoria, do seu benefício, enfim, aquilo que Deus te dá todo mês, aquela porção, sabe? Deus dá uma porção para cada um. Então você vai lá e tira as primícias daquela porção. O que você recebeu? Você recebeu R$1.000? Então você pega os mil reais, tira R$100, que é 10%. Você tira R$100, que são as primícias, e entrega na obra de Deus. É um exemplo que eu estou dando. Dízimo, irmãos, não é aquilo que eu acho que é dízimo. Dízimo é o que a Bíblia diz, é 10% daquilo que a gente ganha, em cima daquilo que a gente ganha. Se eu ganho 5.000, 10.000, então é 1.000 de dízimo, é 500 de dízimo de 5.000. Tá entendendo? Tá compreendendo? Então, são as primícias. Você tem que ofertar primeiramente a Deus, porque nós só temos porque Deus nos dá. Então você recebe e você devolve. As pessoas usam esse termo, tem que pagar o dízimo. Eu não concordo. O certo é, eu devolvo as primícias. Eu devolvo. Eu não estou pagando nada. Esse termo que as pessoas usam, tem que pagar o dízimo, tá errado. Não, eu devolvo o dízimo como agradecimento daquilo que o meu Deus me deu. Aleluia. Olha, eu vou contar algo aqui que você pode até dizer, irmã, irmão, não tem jeito não. É o que eu estou dizendo para você. O Satanás, o devorador, o migrador e o cortador, que fala em Malaquias 3, não sai com coisa alguma. Só sai quando você dá o dízimo. Irmãos, eu vou contar algo aqui. Deus está me trazendo para contar, eu vou contar. Não tinha intenção de falar não, mas Deus está me trazendo para falar, eu vou falar, para você saber que Deus, Ele é o soberano. E que não adianta eu pegar, como eu já falei em vídeos anteriores, não adianta eu pegar a palavra de Malaquias 3, arrancar ela da minha Bíblia e jogar fora. E dizer, não concordo com essa parte, não aceito essa parte. Porque aquela parte também é a palavra de Deus, foi uma ordenança de Deus. E está muito claro lá em Malaquias 3. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que nela haja mantimento. Mantimento do quê? Mantimento da casa de oração, gente. Mantimento daqueles que fazem a obra, água, luz, aluguel, trocar o telhado, trocar o piso, reformar o banheiro, trocar o telhado, fazer todas essas coisas.
mantimento, manutenção. Então aconteceu o seguinte: eu passei desapercebida. Eu concordo com o dízimo, irmãos. Eu pago o dízimo. Se eu ganho R$100 no mês, R$10 é da igreja. E também não faço acepção de igreja, tá, irmãos? Não, eu não levo só na minha igreja. Eu levo em qualquer uma que eu passo perto, que eu tiver. Eu não faço esse negócio de acepção de igreja, porque esse negócio não dá certo. Parece uma idolatria, que você tem que ficar... Você só leva naquela igreja, só leva naquela igreja, só acredita naquela igreja. Não, pode parar com isso. Para. Isso é idolatria já. Então, o que acontece? Eu passei desapercebida, irmãos, fiquei muito envolvida com as minhas coisas, fiquei envolvida com a obra, fiquei envolvida, sabe, assim, com as coisas, com a obra, com visita, muita preocupação, e acabei esquecendo de devolver o dízimo do meu benefício. Eu devolvo, né? Eu devolvo todo mês, eu devolvo o dízimo do meu benefício. Mas eu esqueci. Passou assim uma nuvem, né, branca na minha mente, apagou, e eu não devolvi o dízimo. O mês retrasado, nós estamos em dezembro, mês de outubro, novembro, mês de outubro, eu não devolvi, esqueci. E acabei até, irmãos, o inimigo é muito sujo, e acabei até comprando umas coisas e, enfim, acabei esquecendo que eu tinha um compromisso de devolver a primícia para o Senhor, para a obra, né? Não para o Senhor. O Senhor Jesus não precisa de dinheiro. Não. Quem precisa de dinheiro é a casa dele que está aqui, a casa de oração. É lá que precisa. Ele não precisa. Ele nem olha para isso. E eu esqueci. Irmãos de Deus, acredita se quiser. Você não é obrigado a crer. Mas, irmãos, aconteceu uma coisa tão estranha dentro da minha casa que eu vou falar para você. Falei, meu Deus, o que é isso, Jesus? Irmãos, os alimentos, o alimento fruta, verdura que eu tinha comprado, né? Eu fiz aquela compra de verdura, de fruta, né? Louvado seja Deus, como sempre fazia. Irmãos, do nada, amanheceu no outro dia, as frutas que eu tinha comprado, tava tudo podre. Mamão, manga, banana. Irmãos, as frutas na fruteira tava tudo podre. Irmãos, eu falei, meu Deus, mas o que aconteceu? Jesus de Nazaré, o que aconteceu? Abri a geladeira, irmãos, a comida que eu deixei, que estava pronta na geladeira, estava estragada. Estava tudo estragado. Falei, meu Deus, mas o que houve aqui, Jesus? Irmãos, o devorador passou assim, devorando tudo. Aí eu abro a caixinha da geladeira para pegar a verdura que eu tinha deixado lá, tinha lavado, tinha deixado lá tudo bonitinho. Quando eu pego a verdura, irmãos, a verdura estava podre. Gente, eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, mas o que é isso? Aí eu liguei para minha filha, eu falei, filha do céu, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o que aconteceu, mãe? Aí eu contei para ela, tava tudo podre, irmãos. O leite que eu havia deixado na caneca, em cima do fogão, que eu havia fervido pela manhã, e tá fervido, não tem tanto perigo de estragar, né, irmãos? Irmãos, o leite tava podre. Acredita se quiser. Tava tudo podre. E a minha casa estava com aquele cheiro. Quando eu cheguei, que eu abri a porta,
aquele cheiro horrível. Falei, Deus, mas o que aconteceu? Tava tudo limpo. Quando eu saí, eu deixei tudo organizado, tudo limpo, tudo ok. Irmãos de Deus, quando eu fui ver, o estrago tava feito. Aí eu falei, eu fiquei com a mão na cabeça, fiquei perguntando para Deus. Eu falei, Senhor, mas o que houve, meu Deus? O que aconteceu? Eu comprei essas verduras essa semana, esses dias agora. Não é possível, tudo podre. A laranja tava podre. Aí não me houve resposta, fiquei com aquilo na cabeça. Falei, meu Deus, o que será que aconteceu, Senhor? Será que alguém entrou dentro da minha casa? Fiquei pensando, né? Quando foi mais tarde, à noite. Quando foi à noite. Aí me veio a resposta. O devorador entrou dentro da tua casa. O devorador. E nisso, a minha filha, nisso eu peguei o celular, eu fui abrir, tinha mensagem lá, e tinha uma mensagem da minha filha. A minha filha disse assim, mãe, isso tá na cara que é o devorador, mãe. Tá na cara que isso é o devorador, mãe. E ali confirmou que o Senhor já tinha falado para mim. Naquele mesmo instante o Senhor tinha falado para mim. O devorador entrou na tua casa. Irmãos, ali eu joguei tudo fora. Tudo fora. Tudo fora. Tudo. E tudo pro lixo. Por quê? Porque eu passei desapercebida. Não prestei atenção. E não devolvi a primícia do meu benefício, que esse benefício foi um voto que eu fiz a Deus, né? Eu falei com Deus que se Ele me abençoasse, eu até contei aqui há uns vídeos atrás, aí, um tempo atrás, eu contei, né? Que o benefício que o Senhor me deu. Falei, Senhor, se o Senhor me abençoar, eu darei o dízimo, eu darei as primícias para a tua obra. Então eu fiz um voto e eu passei desapercebida e não entreguei o dízimo, não devolvi o dízimo para a casa de oração. E aí me veio esta perca. Então, irmãos, se você quer repreender o devorador de dentro da sua casa, aí agora eu fico atenta. Quando eu pego já o dinheiro, eu já separo logo, é a primeira coisa. Para não dar oportunidade para o inimigo fazer eu esquecer. Né? Que ele luta. Então, irmão, se você quer ter prosperidade financeira na sua casa, você tem que devolver o dízimo. Você tem que devolver as primícias do seu salário, né? Enfim, daquilo que você ganha, seja pouco ou seja muito. Amém? Deus não olha a quantidade, irmãos. Para Deus não existe quantidade. Para Deus o que existe é a sua bênção sobre o pouco ou sobre o muito. Então, eu deixo esse recado aqui para você se inteirar da verdade da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus. Não adianta a gente querer jogar essa página fora, porque não vai dar certo. A Bíblia diz que ai daquele que acrescenta e ai daquele que tira a palavra, não é? Então fica aí o recado, fica aí para você refletir, para você pensar. Muitas vezes tem pessoas que estão no emaranhado financeiro há tanto tempo, e muitas vezes é por causa disso. É por causa disso. A mão está fechada para a obra de Deus, a mão está fechada para a casa de oração, e aí não tem como ter prosperidade. E isso, irmão, sem contar que logo depois que aconteceu tudo isso, aí me veio aquela gripe horrível, né? Que vocês sabem aqui que eu peguei, quase morri. Dor no corpo, dor na cabeça, congestionamento nasal, horrível, muita dor de cabeça. Isso é o quê? É devorador. Devorando a minha saúde. Devorando a minha saúde. E o devorador só sai quando você devolve as primícias.
Aí agora eu falo, meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem que devolver rápido, rápido. Pegou, já devolve. Então fica aí o recado, fica aí, tá? Para você meditar, pensar. E em nome de Jesus, vamos colocar nossa casa em ordem para que Deus venha nos abençoar mais e mais. Amém?